E aí, boa noite, boa noite. E aí, são vendedores ou não são vendedores? Gosta de pessoas mesmo, tem verdade nisso? Gente, vendedor tá sempre analisando vendedor, né? E falou que se trata qualquer coisa, comércios, indústria, você tá vendendo. Por quê? É uma troca, você tem que fazer algo pro dinheiro entrar. Ah, você tá trabalhando fichado, esse é o meu salário, mas você tem que trabalhar pro seu dinheiro entrar, senão ele não entra. Então todo mundo é vendedor. Não tem conversa. Ah, eu tô ali atendendo, sou médico. Mas você tem que cuidar de vidas para o seu pagamento vir. Ele não vem só pelo seu diploma. Não é o seu nome que eu quero dizer que vai te dar dinheiro. É a sua ação. Tem que ter ação. Ah, não, mas eu trabalho é sentada. Senta numa pose bonitinha, entendeu? Para vir mais dinheiro. Porque se você sentar igual eu assim, ó. Vixe, Maria. Tá meio fraco esse negócio. Tava até aqui fazendo uma caminhadinha, entendeu? Tentando deixar de ser menos gordinha, porque não, nada contra gordinha, não. É eu que, né, cada um tem que se ver como melhor. Tô paradinha aqui, gente. Tô olhando aqui porque o trânsito por aqui um pouco forte. Deixa eu ver aqui se a luz se vai ajudar melhor. Gente, tô gravando aqui hoje pra vocês porque tava ansiosa pra vir contar pra vocês o episódio que aconteceu comigo. E tô gravando no carro porque eu tô na rua, então o barulho fica muito. Vim trazer meus garotos pra fazer o futebol deles, entendeu? Que assim, gente, muda a energia da criança, sabe? Ela fazer o que ela gosta. Pode ser qualquer atividade física. É a mesma coisa quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, né? Pode ser qualquer coisa. Você fica grato. O que que acontece? Eu tô sem posição, né? Porque eu tô falando com vocês de um ângulo. Peraí, vou me arrumar aqui. O que que acontece? Ontem eu venho chegando do trabalho. Eu trabalho, gente, eu vou de ônibus, né? Moro na capital, sei de veículo, gasto é muito, estacionamento é muito, não tem como. Então eu vou de ônibus. E aí, a gente sabe os horários que o comércio fecha aqui na cidade. E aí eu venho correndo, desesperada, porque eu precisava de um agrião, um abençoado de um agrião. Para quem não sabe, agrião se faz xarope. Então aqui na minha cidade é muito comum as pessoas usar. É muito comum tomar chá. Então precisava do agrião. Esse tempo, final de julho, junho, final de junho, julho, agosto, é muito vento, muito tempo seco. As crianças adoecem muito, né? Pessoa idosa adoece muito. Quem tem bronquite sabe do que eu tô falando. É o povo fazendo queimada para poder, né, vir capim novo. E nessa situação ataca esses tipos de quadro de saúde. E aí, pode vir, né, médicos aqui falar isso não cura, não. Gente, médico sabe o que fala, tá? Mas a gente tem o poder da fé. E o poder da fé move montanhas. Então, lá em casa, o agrião faz milagre, sabe? Jesus primeiro que faz milagre, né? Usa o agrião como ferramenta. Corre consertar isso aqui porque é a realidade das coisas. E aí eu sabia que o estabelecimento fechava umas 9 horas da noite. E simplesmente eu cheguei no ponto 9 horas da noite. Quando eu olho para o lado, o sacolão, a gente fala sacolão aqui na minha cidade, tá? O sacolão estava de portas abertas. Gente, não estava meio fechado, estava todo aberto. Aí eu cheguei, tinha duas moças no caixa. Aí eu perguntei, falei assim, vocês já fecharam? Aí ela falou assim, falei boa noite, lógico, né? Falei, vocês já fecharam? Aí ela falou assim, sim. Aí eu expliquei, falei, moça,
eu precisava de um agrião para poder fazer um remédio. Gente, eu não queria saber se ela viesse com o pior agrião, se ela viesse com o agrião murcho, da forma que ela queria trazer o agrião. Eu precisava de um agrião para um remédio. Aí uma olhou para a outra, ficou calado, pensativo. Falou assim, gente, peraí, gente, que desligou aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Ai, eu não acredito. Deixa eu só ver o que eu fiz aqui. Pra gente voltar aqui nossa conversa. Deixa eu acender a luz aqui. Não sei se com essa luz vai ficar boa. O que acontece? Então, eu não queria saber a forma que tivesse o agrião, porque eu entendia que eu cheguei tarde. Eu estava agradecendo a Deus porque eu vi aquela porta aberta. E assim, gente, tem hospital na minha cidade? Tem. Tem hospital aqui que funciona 24 horas, entendeu? Só que quem é mãe sabe, quem tem pessoas idosas sabe. Muitas das vezes o excesso de antibiótico vai trazer muito problema, né? Muito problema para essas pessoas. Então, a gente usa o chá para amenizar. Não tô falando para vocês que cura, né? A gente faz um xarope, tá? Não tô falando para vocês que cura, entendeu? Mas ameniza. Não é uma receita médica, não sou médica. Não sei o que acontece, te explicar certamente o processo ali, mas ameniza essa situação. Tô gravando para vocês de fone porque eu tô dentro do carro, mas aqui onde que eu tô passa muito carro, então é muito barulho, é trânsito, né? Assim não dá para vocês verem não, porque a avenida tá logo aqui na frente. O que acontece? E aí me chamou a atenção. Todo mundo está vendendo. Todo mundo. Todo mundo está vendendo, gente. Ah, você trabalha de CLT? Primeiramente, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Eu sei do que eu tô falando. Eu trabalho de CLT, entendeu? E assim, a minha diferença de um para o outro é que eu gosto de pessoas. Eu tô olhando aqui na frente, gente, porque tá acontecendo um movimento de um carro ali que quase bate no outro. Mas tinha gente olhando, tá? Por isso que eu não gritei. Antes que alguém falar, e tá gravando, aí não pode dar atenção, não. Tinha gente olhando para o motorista fazer a manobra que ele precisava. E aí, o que acontece? Eu fiquei pensativa se, assim, sabe? Até onde a gente consegue ter empatia, ter coragem de ajudar alguém. Você entendeu que desde o começo do vídeo eu cheguei e falei para essas pessoas, que eu precisava de um agrião para fazer um remédio? Eu precisava de um agrião para fazer o remédio. E ali, tipo, eu estava numa situação um pouco complicada, porque eu saí do trabalho, passei num dentista, fui fazer, então a boca estava um pouco anestesiada, então estava com uma dificuldade de falar. E o que acontece? Eu não sei se elas se deram por desentendida, achando que eu era doida, né? Que vai que pessoa falou, não é doido, vai me roubar, né? Mas eu sei que é assim. Existem pessoas e pessoas. A gente, para salvar a vida de alguém, muitas das vezes, não que eu tô falando que ela teria que fazer, mas você é capaz de tirar do seu bolso. Entendeu? Um agrião, gente, custa normalmente aqui na minha cidade, aqui, entre 8 e 10 reais a unidade.
Então, no final do dia, muitas das vezes, dependendo da forma que ele é armazenado, não tem como aproveitar. Tem hora que a folha dele murcha, gruda uma na outra assim, fica bem amassadinho, não tem como aproveitar. Se ela não podia me cobrar, por que que ela não me deu o agrião? Não que eu tô querendo que ela me desse. O que eu tô falando para vocês é o quê? O que tem sido nós como vendedor? Como atender ao cliente, o atendimento ao cliente. Deixa eu apagar essa luz aqui que eu não sei se ela tá boa. O que tem sido nós fazendo o atendimento ao cliente? Como que a gente está abordando? E aí, você fica pensativo, sabe? Você fica pensativo. O que tem sido nós, sabe? Porque eu fico pensando, gente. Sinceramente, eu fico pensando. Eu fico pensando assim, gente, tem um rapazinho novo, ele tá colocando o carro na garagem. E assim, eu não sou habilitada há muito tempo, sabe? E eu também tenho a mesma luta. Então, tá vendo? A gente se vê em muitas pessoas o tempo todo. E foi assim que aconteceu. Foi eu me ver ali como vendedora. Eu já trabalhei no estabelecimento assim. Eu sei do que eu tô falando. Eu sei do que é a porta fechada e ter aquele cliente vir correndo porque é um senhor de idade e precisava de uma peça, sabe? Para fazer algo que era muito importante naquele momento. E a gerente vinha falar assim, não, vou abrir a portinha aqui e vou pegar pro senhor. E anotar no papelzinho lá e pegar o dinheiro daquela pessoa e pagar. E ali, vou contar para vocês o que aconteceu, porque eu falei e não contei. Eu cheguei e falei assim, eu precisava do agrião para fazer um remédio. Será que vocês poderiam me vender o agrião? Porque ela já tinha me informado que tinha fechado. E ela foi e virou e falou assim, eu tô fechando caixa. 2 pessoas e um rapaz no fundo armazenando, né, terminando de armazenar as coisas. Aí ela foi e tipo assim, não teve capacidade de virar para mim e falar. Aí uma olhava sempre para outra. Sabe quando você olha e fala assim, ela tá combinando, ó. Uma olhando sempre para outra, sempre pra olhar para outra, aquele trem eu e a amiga. Aí elas, em vez de virar para mim, usar pelo menos raciocínio e falar assim, você vai pagar como? Seu dinheiro está trocado? Eu ia falar, não, vou pagar no cartão. Ela poderia virar e falar assim, não, não tem como passar cartão porque já fechou, né, o sistema. Não tem como eu registrar. Porque, gente, na capital, as coisas, assim, são muitas lojas grandes, né? Então, muitas das vezes, não tem como se atender. Só que, na verdade, nunca, que eu quero dizer, nunca vai ter essa situação de não tem como você atender, tá? Ali tem um gerente. Não é todo mundo que vai embora. O gerente não vai embora 5 horas para os empregados ir embora 10, 11 horas, meia-noite, não. Ali tem alguém responsável que se acontecer qualquer coisa, tem uma autoridade que vai falar ali dentro, porque ela estava ali. A mulher poderia ter virado e falado assim, ô fulano, pega um agrião ali pra mim, pode ser qualquer um. Gente, ela gastou um tanto de palavras, sem brincadeira. Uns 10 minutos falando comigo que ela não poderia me atender. E a única palavra que eu falava pra ela, moça, eu preciso tanto, porque é só pra eu fazer um remédio. Isso era 9 horas da noite. Eu não ia, tipo, pra mim achar um outro estabelecimento aberto, eu teria que ir da minha casa, daria uns 40 minutos. E aonde que eu ia achar esse estabelecimento aberto? Do lado dele tem um hospital. Então, se eu ia chegar até lá
para comprar um agrião, eu chegaria até lá para fazer uma consulta. Vocês concordam? E aí eu fico pensando nessa situação toda. Até onde vai o nosso poder de querer vender? Ou o poder de querer usar o não? Ela estava errada quando ela não quis me atender? Não. Ela não estava errada. Por que que ela não estava errada? Porque ela estava... Como que eu te falo? Ela estava... Simplesmente... Ela estava... Eu tô olhando aqui porque o rapaz tá mexendo no carro de novo. Simplesmente, ela estava usando o direito dela. O estabelecimento está fechado. Só que eu queria saber de vocês. É injusto o que eu estou falando aqui? Como você reagiria? Escreve aí. Escreve para mim. Como você reagiria se alguém chegasse para você e falasse assim: eu preciso de fazer um remédio. E você tá ali, naquele estabelecimento. A pessoa não teve empatia de virar para outra e falar assim: aqui, eu posso pegar, fingir de boba, sabe? Pelo menos para mostrar, tipo assim, aqui eu quis te atender, tá? Foi ela que não quis. Não. Ela simplesmente falou: o caixa está fechado. Gente, e se alguém dependesse daquilo para viver? O que eu quero dizer com isso? Você vai virar e falar assim: ah, Patrícia, mas deu o horário, a pessoa tem direito de fechar, ela não é obrigada a te atender. Gente, é uma verdade, você não é obrigada a atender ninguém. Mas, sabe escolher o que você faz na vida, sabe por quê? Não tem a ver com a venda do agrião. Sabe, o agrião, olha, não é a primeira venda que eu fico chateada, entendeu? O agrião, eu nem consegui levar o agrião. Deve ser que minha argumentação estava muito fraca. Não consegui levar o agrião. Fica essa dica aí, né? Que talvez eu tivesse de desmaiar, chorar, espernear, fazer qualquer coisa. E eu não fiz, tá? Eu simplesmente falei que eu precisava para um remédio. E aí, eu compreendo. Era um estabelecimento grande, só que não era um estabelecimento grande de rede. Então, tinha como sim pegar o agrião. Tô te falando para quem tá acostumado a trabalhar no comércio. Quando a gente quer fazer, a gente move montanhas. Quando a gente quer fazer. E quando você coloca esse atendimento ao cliente, queira fazer, sabe? Não queira abrir um comércio, aceitar desaforo dos outros, não, porque você não é obrigada a aguentar xingo, aguentar palavrões, aguentar falta de respeito, aguentar toques físicos, não. Isso não. Isso não te faz, né? Não é agradável a ninguém. Nem quem trabalha no comércio, nem quem trabalha com as máquinas. Ninguém tem que aguentar desaforo de ninguém. Mas, quando você está ali ou ao atendimento ao cliente, a um ser humano, aprenda a ouvir. Ouvir é importante. O que é que tá me falando? Ó, você tá olhando pra mim falando assim: ai, que menina boba, tá aí falando um tanto de besteira. Gente, ó, eu já trabalhei de telemarketing, já trabalhei atendimento ao público, ni feira, ni supermercado, ni, como que eu te falo, depósito de material, ni venda porta a porta. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de vender. E não é vender que eu quero te dizer assim: ah, você quer... Como que eu falo? Tá escutando? Não sei se vai estar pra ouvir, mas tipo, o carro tá com um sonzão aqui na rua, um tanto de rapaz. Como que eu falo? Quando você se titulariza, eu sou vendedor, entenda, é servir. Como que você tá servindo o outro? Como? Como que você tá servindo? Você é satisfeito? Você gostaria de ser atendido desse jeito?
Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Eu não estou falando que esta pessoa está errada. Por que que ela não está errada? Porque deu hora do estabelecimento dela. Do jeito que ela tem horário para abrir, ela tem horário para fechar. Só que até onde a gente pode ir? Até onde? Até onde eu consigo ir com o meu atendimento? Olha, eu bato metas. Mas eu já escutei casos que muitas das vezes, se você fechar certos tipos de negócio para pessoas, igual, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito comum. Você liga para a pessoa fazendo cobrança. E ali, naquela situação, a pessoa está te deixando claro que ela não consegue pagar aquela dívida, que ela não tem condições. Gente, o nome dela já tá sujo, sabe? Eu bato metas. E muitas das vezes você escuta coisas que você fala assim, meu Deus. Você pensa ali, gente, se fosse comigo. Por quê? Você sabe quando o cliente, o que ele tá te falando, não é todo cliente que é mentiroso, não é todo cliente que tá te, como que eu falo, te querendo levar vantagem, tá? Não é. Não é assim as coisas. Mas eu te falo uma coisa com carinho. Quando você se pôr a mexer com pessoas, quando você se colocar a mexer com pessoas, tenha certeza um pouquinho do que você está fazendo. O que me impressionou nessa situação desse agrião, vocês acham que eu estou certa ou que eu estou errada? Pode comentar. Comente no canal, deixe seu joinha, se inscreva, tá? Lida Patrícia, vamos vender? Vamos vender. Gente, assim, eu sou muito comunicativa e eu sou, como que eu te falo? Quando se trata de cliente, infelizmente eu sou aquela pessoa que não sei se é errado, se é certo, porque tem muitos especialistas, né? Eu sei te falar do que eu vivo no dia a dia das minhas vendas, tá? Do meu caminhar, das coisas que eu já fiz. Não é uma experiência técnica. Não é experiência de cursinho, não. É que sai daqui do meu coração e da minha mente. Então eu sou muito dada quando se trata ao cliente. E graças a Deus eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que foram assim também. Sabe, aquela pessoa que te olha e fala, não, vamos para cima, a venda é nossa, vamos fazer. Sabe, quando dá... Gente, muitas das vezes deu meu horário de ir embora. Eu tô lá trabalhando com telemarketing, uma coisa ruim que muita gente detesta o telemarketing. Mas, dá meu final e eu tô vendo que eu tenho a oportunidade de fechar, eu vou fechar essa venda. Mas se eu ver que isso é uma vantagem ou não é uma vantagem, eu vou andar na verdade do que eu acho que dá para fazer. Por quê? Sempre tenha isso. E se fosse comigo, como seria? Como que seria se fosse eu? Eu fiquei olhando ali para aquelas mulheres, eu fiquei pensando assim, gente, essa mulher gastou 10 minutos para ficar falando e falando. Por que ela só não olhou se não tivesse o agrião? Se ela fingisse, pelo menos, fosse lá na caixa e olhasse para a caixa assim, e nem colocasse a mão e falasse assim, não tem não, sabe? Mas a pessoa fica te olhando com aquela cara de tipo, eu estou por cima da carniça? Me poupe, gente, me poupe. Saiba o vendedor que você é. Saiba quem você é. Não é só vendendo, só ganhando dinheiro, não. Como ser humano. Entendeu? Gente, se eu tô exagerando, a pessoa tá no direito dela, não tinha como, não era horário, não dava para fazer, tá bom.
super entendo. Paro por aqui. Mas se eu não exagerei, vamos que vamos, Brasil. Nós podemos ser melhor, sabe? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu joinha, comenta aí. Se você é vendedor, como você reagiria a essa cena? Gente, eu tô falando esse pensamento, essas coisas pra vocês, não é porque eu tô chocada, não, porque não é a primeira venda que eu sou maltratada, ou que eu já vi os outros ser maltratados. Mas foi sim a primeira vez que eu virasse pra alguém e falou: fulano, eu preciso pra um remédio. Eu não ia fazer uma salada picante. Eu não ia, né? Eu precisava realmente para um remédio. E me chocou porque aquelas pessoas que estavam ali não eram pessoas novinhas. Tinha experiência de vida. Então saberia se poderia vender ou não. Saberia se para que eu queria aquilo ali. Porque na minha cidade é normal você fazer o xarope. É normal. Então fica a dica, sabe? Como que é o seu atendimento? Se julgue você mesmo. Como que é? Porque quando acontecem essas coisas, faz eu pensar nos meus atendimentos. Eu não sempre acerto não, tá? Eu não sou a top das top não. Mas eu gosto de lidar com pessoas, então eu tento dar o meu melhor o tempo todo. Sabe? Tem hora que eu tô... Vou falar pra vocês assim, de ligação. Tem hora que eu tô me escutando falar. Eu estou cansada. Eu estou esgotada e eu tô vendo que muitas das vezes aquela abordagem tá ruim. Por causa do quê? Porque eu tô falando muito. E ali, o que eu quero te dizer com isso? Eu me pego a me examinar. Será que vale a pena? Eu me examino, entendeu? Amanhã eu já acordo e falo assim, que eu vou dar um atendimento mais rápido, mais preciso. Porque, primeiro, tem gente que não tem tempo para ouvir a sua ligação. Tem gente que não tem tempo para pegar a fila do caixa. Ah, não é pegar a fila do caixa. Gente, tem uma cerca ali. E o rapaz, ele furou a cerca de proteção. Agarrou no arame com a moto. Ó, pra você ver. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Tem gente que ele não tem como. O dinheiro dele não tá trocadinho, sabe? E muitas das vezes você tá ali atrás. Por quê? Quando você tem um comércio, você tem, né, seja do que for que você esteja trabalhando, aquele local ele está mais ou menos preparado para te atender. Entendeu? Tipo, você não dá para trocar o dinheiro para todo mundo, mas o do urgente, você consegue. Agora, a pessoa simplesmente limpa os ombrinhos e fala, não, vou usar o poder do não. Eu não quero, eu não vou e eu não posso. Oi? Temos que pensar. Como que a gente quer ser como vendedor? Temos que pensar. O que eu estou fazendo? Então fica a dica. Se eu tiver errado, vocês comentem aí, tá? Ó, vou repetir novamente. Elas não estavam erradas, porque elas têm o direito, o horário de trabalho delas de início e fim. Elas não foram mal educadas, não. Uma ficou olhando para a cara da outra, entendeu? Tipo assim, não olharam para mim, são pessoas que não conversam olhando nos olhos. Mas a minha indignação foi o quê? Muitas das vezes você está no seu último instante, muitas das vezes é a sua última esperança é aquele local, entendeu? É o seu atendimento. Gente, eu lembro que uma vez eu fiz uma venda muito grande em um local, porque eu peguei um copo d'água. Eu vendi uns 30 mil, porque eu peguei um copo d'água. Então, fica a dica. A obra que tá fazendo.
E ali estão meus meninos. Ó, material, gente. Já peguei os garotos aqui, né, do futebol. Agora a gente vai pra casa. Então, fica a dica aí pra vocês, tá? Desiste não. Vender é bom, não é ruim não. Ganhar dinheiro é melhor ainda. Mas servir vale muito mais. Saiba como você tá servindo.